Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Quero deixar meu grande abraço a você que está chegando hoje pela primeira vez, você que já é nosso ouvinte, que está prestigiando o nosso canal já há muito tempo. Bem-vindo a ambos. Você que está chegando agora, não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu gostei depois de assistir, e partilhem à vontade. Também quero deixar aqui minha grande saudação, meu grande afeto e votos de sucesso na vida de todos vocês que colaboram com o canal, aqueles que fazem de maneira formal e aqueles que fazem também de maneira anônima. Muito obrigado. Você que deseja colaborar com o canal, então aqui na descrição do vídeo, junto com material de estudo, bibliografia e outras coisas mais, também temos uma chave Pix aí para quem desejar. Bom, vamos ao que interessa. Nós estamos hoje dando um passo histórico dentro do nosso processo de estudo bíblico aqui no canal da Escola Teófilos. Hoje nós estamos iniciando o estudo e vamos fazer o estudo introdutório do último livro do cânon. Nós vamos estudar hoje, vamos iniciar hoje o estudo do livro do Apocalipse. Nós vamos fazer 2 aulas agora de introdução e garanto para vocês, essa introdução vai valer muito a pena porque ela é elucidativa em alguns temas que parem depois. Nós vamos fazer, nesse estudo, prometo para vocês que nós vamos fazer um estudo quase que versículo a versículo, né? Nós vamos estudar muito bem as partes desse livro. Esse livro que é uma grande joia, né? São Jerônimo diz que a cada palavra comunica um mistério. O livro do Apocalipse é uma obra que transmite toda a intensidade da vida cristã. Então, toda obra, na verdade, ela é a revelação do mistério de Deus. É a apresentação de Jesus Cristo. É um sacramento do encontro com Deus. E justamente por causa desta complexidade, o livro do Apocalipse ele é por uns tido como um livro mistérico e por outros é quase que incompreensível. Eu espero que vocês se unam a mim naqueles que olham para esse livro e com até um grau de sabedoria conseguem compreender que é uma ferramenta de reflexão interior que se aplica a todos os tempos, a todos os momentos e que fala de coisas maravilhosas, de coisas que devem ser conhecidas, não escondidas, conhecidas. Essas dificuldades do livro do Apocalipse, ele é um livro excepcional. Ele não deixa ninguém diferente quando lê, né? O autor pretende envolver o leitor em uma obra de contínua interpretação. É muito interessante que o livro do Apocalipse, do ponto de vista do autor, ele usou toda uma dinâmica diferente para esse livro. Então, por mais que eu não queira prestar atenção a detalhes, aos filigramas de cada palavra, eu necessito fazer isso. Vocês imaginem alguém pensando, final do século I, pensando numa língua e escrevendo em outra. Exatamente para que tanto uma língua quanto outra entendam a dinâmica. Alguns autores chegam a dizer que é necessário criar uma gramática específica para o livro do Apocalipse, porque tamanha é a quantidade de desvios gramaticais, de ferramentas que o autor achou para que
quando eu estou lendo esse livro, aí talvez nas traduções nós não tenhamos acesso a isso, porque para evitar distúrbios e má compreensão, os tradutores eles fazem questão de dar uma organização gramatical, de aproximar o texto, porém, na língua, no grego que ele foi escrito, com a cultura hebraica por detrás, existem certas expressões, certas colocações do autor que são extremamente ricas de significado exatamente por não estarem, não serem colocadas de uma maneira formal. É uma maneira toda própria de se expressar. É como se um judeu estivesse falando em grego. É como se um grego estivesse pensando mergulhado na cultura hebraica. Então, esta é a grande obra que eu tenho para apresentar nesses dias. Nós vamos fazer uma introdução, né? E eu dou início a essa introdução e lhes asseguro que será de muitíssima valia, né? O que temos daqui para frente irá nos maravilhar, né? Eu acredito que todos vocês já ouviram falar desse livro, uns apenas ouviram falar, nunca pegaram para estudar, mas é uma maravilha, é a obra da vida de um autor, de um apóstolo. Então, os temas que nós vamos tratar nessa primeira introdução são aquilo que eu já fiz uma breve introdução agora, o gênero literário do Apocalipse, como entender ele. Depois, a unidade desse trabalho. Porque, aquilo que eu disse, não é um livro que, num primeiro momento, não é uma cronologia. É um livro que foi feito para ser degustado. Degustado, e assim, as colheradinhas, né? Depois nós vamos ver a estrutura literária, como é que ele se organiza, a linguagem que foi usada, o estilo dessa linguagem, o contexto histórico que explica todas essas peculiaridades do texto, e depois o ambiente litúrgico que tem neste livro um grande poder, porque é um grande hino. A maneira com que o autor escreve parece que ele está sempre dentro de uma grande oração, de uma grande visão. É como se ele estivesse contemplando os céus abertos, e deste céu aberto ele toma estas verdades e vai trazendo até o leitor. Então, esta é de fato o nosso foco da aula de hoje: gênero, unidade, estrutura, linguagem, contexto histórico e ambiente litúrgico. Vamos começar então com o gênero literário do Apocalipse. Bom, Apocalipse, talvez muitos já tenham conhecimento disso, mas então vou as coisas simples para não pularmos. Ou seja, como disse, essa introdução tem que ser a base para o estudo futuro, e o estudo futuro vai render muito mais. A palavra Apocalipse, então, numa transcrição portuguesa, né, do substantivo apocalipsis, que significa ação de remover aquilo que cobre ou esconde. É como tirar um véu, é descobrir, é revelar. Na tradução atual para o português, a gente tem a revelação. Expressa bem a ação daqueles que removem o véu, como diz, né, para mostrar o que está escondido. É o último livro do Novo Testamento. A palavra Apocalipse tornou-se o seu título. É a primeira palavra do texto. Então, Apocalipse 1:1, né? No início, né? Livro da Revelação. E ela tem sido usada como título pela história afora. O livro do Apocalipse pretende ser a revelação de Jesus Cristo, a grande proclamação da salvação feita por Cristo e a intervenção divina
de Deus na história. E essa revelação vai da presença poderosa e ativa do ressuscitado na dinâmica da história da salvação humana, até dos primórdios até a consumação final. É um livro de, como posso dizer, de grande esperança, um livro de consolação. É, por assim dizer, uma profissão de fé, onde que a missão do Cristo, o seu senhorio cósmico, o apresenta como o vencedor do pecado e da morte. E ele não contém nada de previsões sombrias e infortúnios futuros. Na verdade, a visão dele é uma visão extremamente alegre, é uma visão extremamente gloriosa. O autor do Apocalipse, sim, ele vai usar da herança linguística simbólica que herdou da tradição judaica. E é, portanto, que em alguns aspectos o texto vai se assemelhar muito àquela estrutura apocalíptica judaica, né? A maneira que alguns profetas, como Jeremias, escrevem. Então, esta é a dinâmica do texto. Porém, ele tem algo de muito diferente. Para alguns elementos importantes relacionados com o ambiente da origem, né? Então, por isso que a motivação é diferente. E é por isso que esta dinâmica apocalíptica, ela se desvincula não das ferramentas que o Antigo Testamento tem, mas até mesmo da temática, do direcionamento que a teologia apocalíptica judaica fazia. Muitos, até por causa disso, eles têm certas dúvidas se pode, de fato, aplicar-se a esse livro, Apocalipse, de fato, a mesma apocalíptica judaica. Apesar disso, o autor, de fato, ele em nenhum momento vai falar de um apocalipse, de uma revelação. Ele chama o livro, em vários momentos, de profecia. Né? E ele vai fazer isso do prólogo ao epílogo, ou seja, do início ao fim ele vai lembrar isso. E ele vai colocar em palavras que são muito, muito edificantes. Apocalipse 1:3. Feliz o leitor e os ouvintes se observarem as coisas nelas escritas, porque o tempo está próximo. Então ele já coloca aqui como a revelação das coisas escritas. Ele está preparando para um tempo vindouro. E no epílogo, ou seja, no final do livro, no capítulo 22, em vários momentos ele vai lembrar isso. Felizes aqueles que põem em prática a palavra da profecia deste livro. E ele vai falar no versículo 10 do capítulo 22, não celes o texto profético desse livro. No versículo 18, as palavras proféticas desse livro. Então, ele vai falar que este livro é uma profecia. Né? O autor também, ele apresenta como um profeta, como herdeiro dos profetas. Então, Apocalipse 10:11, urge ainda que profetizes de novo a numerosas nações, povos, línguas e reis. Apocalipse 19:10, porque o espírito profético não é outro senão o testemunho de Jesus Cristo. E por essa terminologia, não queremos dizer a previsão do futuro, ou seja, que essa profecia é uma previsão de futuro, mas é de fato um esforço para ler, interpretar a história à luz da revelação divina. O apocalíptico de São João, então, tem esse aspecto diferente. Em muitos aspectos, ele se diferencia da apocalíptica judaica, porque a apocalíptica judaica tentava lançar para o futuro coisas que estariam para acontecer. A apocalíptica joanina, ela quer entender o passado à luz do que está acontecendo agora.
e preparar aqueles que estão nesse tempo para o tempo vindouro. Então essa é para que quando acontecer eu já saiba o que está acontecendo, eu já saiba o que é que eu estou percebendo. É uma reflexão sobre a história, o significado dela é uma tentativa muito profunda, muito corajosa de São João de vincular a fé à vida, de entender o presente para poder planejar o futuro, de acordo com as perspectivas do projeto de Deus. Então, essa é uma riqueza muito grande desse livro. Esse trabalho de discernimento, né, de releitura, ele é feito à luz da Sagrada Escritura, do Antigo Testamento, mas mergulhado dentro de uma grande celebração litúrgica, onde eu estou vivendo o tempo, onde eu estou vivendo já as promessas que Deus faz no mistério pascal de Jesus Cristo. Ou seja, a salvação já aconteceu, a salvação já está. Agora, ela está se manifestando na história, está se manifestando na vida da comunidade, e como reconhecer que isso que nos foi dado pelo dom do Cristo é a continuação daquilo que sempre foi buscado, sempre foi querido por Deus. Então, é neste momento que nós vamos para o nosso segundo tema, que é toda esse conjunto de intenções do autor, como é que isso tudo pode nos dar ferramentas para entender a unidade dessa obra. Como que eu digo que ela é uma obra compacta? Porque ela tem tantas nuances que eu posso dizer que ela é uma coxa de retalhos. Então, como é que eu entendo que esta obra, de fato, é uma obra que tem começo, meio e fim? Bom, muitos críticos, mais ou menos por volta do ano 800, perceberam essas nuances, essas inconsistências, essas contradições, o uso de símbolos, formulações de ideias teológicas de origem apocalíptica, mas que não combinavam muito com a apocalíptica judaica. Em vários momentos se nota rupturas no texto, fraturas de narrativa. Essas fraturas de narrativas parece que elas te levam a um ponto, param, retomam o ponto e você volta ali. São muitas repetições, né? Essas repetições, elas têm significados, sim, elas têm. E é o estudo do significado dessas repetições que nos leva a entender que é uma obra, é um conjunto de pensamentos elaborados com uma intenção muito específica e que, ao ler o livro do Apocalipse, eu tenho que ler deixando de lado preconceitos e fazendo uma leitura muito serena do texto, que é de um cuidado do autor extremo, porque ele, quando ele usa da sua estilística, da sua maneira de pensar, ele em momento nenhum vai fazer aquilo despropositadamente, sem pensar. O livro, os simbolismos, a linguagem, a estrutura, ela, quando compreendida da forma adequada, mostram a unidade de intenção, de doutrina e dos procedimentos literários que o autor usou. Ou seja, quando ele escreve algo simbólico, estranho, ele está conscientemente fazendo aquilo para chamar a atenção, para me fazer refletir, para que eu reflita naquele tema e compreenda ele para além daquilo que é o óbvio. Portanto, é apropriado considerar o texto em si sem fingir, né, e ficar buscando identificar fontes em outros livros, em outros locais. Embora a linguagem e as figuras
Eu posso encontrar essas figuras em outras páginas da Sagrada Escritura, de maneira especial no Antigo Testamento. Em nenhum momento, o autor quer fazer uma cópia, o autor quer fazer uma literação a esses textos. Ele quer simplesmente pegar algo conhecido, e dar um novo significado. E é neste momento que ele está revelando. E é também neste momento que ele está profetizando. Porque aquilo que era esperado está acontecendo. E aquilo que está acontecendo agora está nos preparando para algo que já temos a posse, mas iremos reconhecer. A estrutura literária do Apocalipse é um retorno, como disse, de algumas imagens e de alguns símbolos. E apesar dessas muitas nuances, ela mostra que essa estrutura literária ela é usada sem confusão. Ele sabe exatamente a origem dessas apresentações, ele sabe exatamente por que ele está usando aquela ferramenta, aquela estrutura, né? E algo importante também é lembrar que muitos estudos recentes eles mostram que esta maneira criou uma estrutura, criou um microambiente dentro do próprio texto. Ou seja, essas estruturas, elas que parecem aleatórias, elas na verdade, elas dão a unidade ao texto. Antes de mais nada, o prólogo e o epílogo, eles dão a coesão. Como eu já acabei de mostrar, o tema deles é que busquemos entender, busquemos conhecer, nos alegremos com as palavras que estão sendo ditas, que estão sendo apresentadas. O corpo, né? O corpo da obra, entre o prólogo e o epílogo, ele é composto de partes desiguais, né? Mas que contém um conteúdo que é consonante. Então nós vamos ter números usados à abundância, símbolos usados a essa abundância, a maneira de falar, por mais simbólica que ela seja, ela também tem uma unidade. Então, na primeira parte, nós temos Apocalipse 1, 4 a 3, 22, que é constituído das 7 cartas às igrejas da Ásia. A segunda parte, que vai do capítulo 4 ao capítulo 22, é uma grande uma grande obra, então, duas partes. Uma tem poucos versículos, né? E a outra tem vários capítulos. Todas elas se fundem entre o prólogo e o epílogo. Em resumo, a gente pode dizer que o livro inteiro se configura dessa forma. Apocalipse 1, de 1 a 8. É um prólogo litúrgico, é um hino litúrgico. A segunda parte são as visões introdutórias, depois as 7 cartas. A segunda parte tem também uma visão introdutória. Isso como disse, é próprio das duas partes. Cada parte, antes das 7 cartas, tem uma visão introdutória. Então, o autor, ele está vendo, ele está contemplando algo, ele está entendendo. E aí, propriamente, não é uma visão, mas é uma contemplação daquilo que a história de Israel apresentou, da profecia. Ele está vendo isso. Depois, a segunda parte também inicia-se com uma visão introdutória, e aí nós temos o Apocalipse 4, 1 a 5, 14, essa visão introdutória. Apocalipse 6, 1 a 8, 1, abertura dos 7 selos, e aí começa tudo aquilo que faz parte da visão.
vai ser apresentado. Depois nós temos o septenário das trombetas, o septenário dos copos, então os 7 copos, 7 trombetas, os selos, os 7 selos, então tudo isso vai fazer parte da segunda parte. E aí, o epílogo, capítulo 22, de 6 a 21. É um epílogo litúrgico. Então, iniciamos com o hino, terminamos com o hino. Então, o livro do Apocalipse é uma grande liturgia. E nós vamos entender isso porque em todos os momentos o autor mostra que as visões elas são preparadas por uma celebração. Ele se reveste, ele vê um cortejo, ele vê incenso. Tudo isso é uma liturgia que vai revelando. E daí, para os nossos dias de hoje, é muito importante isso, porque o autor mostra que a liturgia torna atual a teologia, atualiza a teologia. E atualizando a teologia, ela tem implicações na vida cotidiana, na vida moral das pessoas e na vida de fé. A ideia dessa recapitulação, ou seja, mostra o desejo do autor de fazer um esclarecimento, ou seja, olhar para tudo o que aconteceu na história, olhar para todas as fases da caminhada do povo de Israel, da vida do povo de Israel, de tudo aquilo que foi predito, dito e anunciado, e como isso se cumpriu, e como isso está se manifestando, e como isso tem que ser percebido. E aqui se cria uma imagem muito interessante do invisível presente. Eu estou diante, mas ainda não tomei posse. Eu estou mergulhado naquilo, mas ainda não tomei posse. Eu estou dentro dessa realidade, eu estou mergulhado nessa realidade, mas é como se eu não estivesse percebendo ela. E essa é a intenção do livro. Que eu continue mergulhando mais fundo, mas me dê conta de que eu estou nesta revelação. Eu estou participando desta manifestação. Outro tema, a língua e o estilo. Para quem leu Apocalipse, em uma tradução moderna, o problema da linguagem, como eu disse, ela quase que não aparece. Porque os autores, os corretores, eles fazem um grande trabalho de colocar os temas linguísticos de uma maneira organizada. Mas existe uma série de questões sobre linguagem na linguagem original. Ou seja, existe uma dissonância, muitas vezes, que é quase que desconcertante. Os vocábulos, do ponto de vista de vocabulário, o Apocalipse não é pobre. Né? Quando lemos o texto, nós vemos que o autor conhecia muito o vocabulário. O grande problema é que, do ponto de vista da gramática, as observações a serem feitas, elas são inúmeras. Ou seja, a gramática usada, ela é especificamente própria e deve se adequar ao livro do Apocalipse. Ou seja, a maneira com que o autor escreve mostra que ele conhece os conceitos, mas aquilo que eu falei antes, ele está pensando como um hebreu pensa e escrevendo em grego. E está usando da cultura grega para expressar conceitos que são hebraicos. E nesta mistura, ele vai usar ferramentas. Ele vai usar a gramática, a maneira de pensar hebraica, com o vocabulário grego. Então, aqui na leitura em português, nós não percebemos isso. Mas isso, por si só, já é prova de que é obra de um autor só.
porque é assim do início ao fim do texto. Como disse, esse escrever, enquanto escreve em grego, ele pensa em hebraico, é do primeiro hino ao último hino. O autor, ele não domina, né, as nuances da gramática grega, mas ele domina muito bem os conceitos. E quando ele... É interessante isso porque dá a entender que o autor, ele pesquisou, ele buscou entender o que aquele contexto, o que aquele significado daquela palavra em hebraico, como é que ela poderia ser expressa em grego. Então, essa é uma particularidade muito interessante do livro do Apocalipse. Então, do aspecto gramatical, o estilo, né, ele é muito influenciado por esse substrato semítico, essa narrativa bíblica. Mas os conceitos não. Os conceitos são gregos e muito bem pensados. Bom, o gênero apocalíptico também tem as suas próprias necessidades e que São João, né, não deixa elas fora. Ele não foge do estilo apocalíptico. Quando nós comparamos ele com trabalhos semelhantes ao Apocalipse do Antigo Testamento, aí nós vamos perceber que ele é sóbrio, equilibrado. Por quê? Porque ele de fato não quer usar a apocalíptica judaica com a mesma intenção. Ele tem uma intenção própria. Então, esta capacidade que o autor teve de transformar o antigo em novo, a maneira antiga de pensar numa linguagem nova, para que tanto os antigos quanto os novos compreendessem e pudessem todos, judeus e gregos, terem acesso a essa revelação, e isto sim é a marca da manifestação de Deus, que faz com que esse livro seja de fato considerado canônico e inspirado. Então, do ponto de vista do contexto histórico, e aí a gente tem que fazer um parêntese, porque o contexto histórico é muito importante por isso, ou seja, é São João o autor, ele vive na comunidade de Éfeso, no momento em que a igreja está sendo perseguida, começando a ser perseguida, e de maneira especial, ela está sendo perseguida por quê? Pelo culto ao imperador, algo que não vai encaixar com a fé cristã. Mas não é propriamente uma perseguição do ponto de vista do Estado. Ainda as grandes lutas, as grandes batalhas das comunidades, principalmente da comunidade daquela região de Éfeso, ele que está, como o próprio texto vai dizer, ele está exilado em Patmos por uma dessas perseguições culturais. O grande problema dele, que o texto vai mostrar, é a não compreensão da história da salvação, a não compreensão da história, tanto por aqueles de origem judaica, que já querem fazer uma reestruturação da fé judaica para se distanciarem dos cristãos, e dos pagãos, que começam a trazer para dentro, e aí nós temos a questão dos nicolaítas e outras heresias, né, que vão entrando, né, vão se agregando e vão buscando um espaço. Ou seja, o grande perigo da fé em Jesus Cristo se tornar mais uma entre tantas possibilidades, né, e não se distinguir. Esta realidade vai trazer à tona algumas maneiras de se expressar. Então a gente sabe que a temática, do ponto de vista das motivações históricas, vão ser apontadas não tanto para o império, para a religião do império, mas
a gente sabe que ela também imprime uma certa pressão, mas é uma pressão moral, ou seja, o cristão não podia abraçar outro Deus que não fosse Cristo. E quando o imperador se coloca no lugar de Deus, aí nós temos os pequenos os embates com a fé. Então, a aversão a este pensamento. Mas ele tem, e ele vai citar isso, o problema com a heresia dos nicolaítas, né? E na próxima aula eu vou explicar um pouco mais sobre essa questão dos nicolaítas, e com aquilo que ele vai chamar, termo técnico, a sinagoga de Satanás. A sinagoga de Satanás é aqueles que, uma vez dentro da fé, tentam perverter aqueles que já estão na caminhada por não entenderem nem onde estão e nem por onde passaram. Então, ao nível teológico, nós podemos dizer que o livro do Apocalipse é uma grande interpretação da Escritura, mas não com a exegese judaica, sim com a exegese cristã feita pela primeira vez. Então, não é isso não havia sido feito. Não é olhar para a história, para as profecias do ponto de vista da religião judaica, mas olhar para a história, para as profecias, para as imagens, para os símbolos da Sagrada Escritura com o olhar da revelação, com a luz da fé em Cristo. E isso não era algo que era comum ainda. Muitas comunidades tinham até medo de fazer isso por causa exatamente dessas heresias. Então, quando São João faz isso, ele faz isso de uma maneira acertada, de uma maneira limpa, pura e objetiva. E essa motivação, por isso que o ambiente histórico ele é muito importante para a gente entender o Evangelho de São João. Os cristãos, eles estavam vivendo num ambiente de paganismo, então interpretar um conceito hebraico com um conceito pagão que não fosse equivalente poderia desencadear pensamentos, poderia desencadear movimentos heréticos dentro da comunidade. E quando São João faz isso, ele cria um marcador de águas entre a maneira de fazer essa interpretação judaica, a maneira de fazer essa interpretação grega e a maneira exata que ele está fazendo é do ponto de vista de alguém que conhece muito bem judaísmo, paganismo e agora apresenta uma nova interpretação da história, do tempo e da teologia, do ponto de vista da fé em Jesus Cristo. O ambiente litúrgico é aqui um outro dado muito interessante. O livro do Apocalipse é uma obra que se parece muito com uma obra de nova evangelização. Ou seja, após a primeira onda de evangelização, a formação das comunidades, agora o autor quer convidar as comunidades a dar um passo mais, a mergulhar não somente no conhecimento do Evangelho, mas no Espírito que está por detrás do Evangelho. Não somente conhecer os fatos que foram revelados, anunciados dentro da história de Jesus Cristo, da história da salvação, mas ele quer que os cristãos mergulhem na história e entendam a história do ponto de vista, e isso ele vai fazer de uma maneira litúrgica. Ou seja, é necessário uma introdução, é necessário um momento de compreensão, de oração. Na celebração litúrgica, a comunidade ela deve relembrar o salvífico. Eu acho muito interessante isso aqui, porque nós estamos aí há poucos dias do Tríduo Pascal, né? Mais 2 dias estamos no Tríduo Pascal. Hoje é segunda-feira da Semana Santa, ontem era domingo de Ramos. E o que São João propõe é que de fato nós compreendamos a nossa
a nossa história da salvação olhando para a liturgia. No Sábado Santo é muito interessante, nós temos todas aquelas leituras que pegam do Gênesis e nos levam até a ressurreição, até o momento de contemplar a luz. Isso é proposto no livro do Apocalipse por São João. Na celebração litúrgica, a comunidade relembra o passado salvífico, as intervenções de Deus. Aprende como receber e como viver o dom da graça, presente no tempo, no espaço, na história, e é convidada a renovar as suas expectativas para o desejo da realização final. Alfa, ômega, princípio e fim. Então, essa dinâmica é a dinâmica que está por detrás do livro do Apocalipse. Então, nessa liturgia, o grupo escuta e está empenhado a ler e interpretar a história à luz não do Antigo Testamento, não das antigas promessas, mas à luz do Cristo ressuscitado, e o autor estimula que essas intervenções sejam concretas, diretas e contínuas. Apocalipse 2, 7, 11, 17 e 29, ele vai dizer exatamente a mesma coisa. Quem tiver ouvidos, ouça o Espírito das igrejas, no versículo 7. No versículo 11, quem tiver ouvido, ouças o que o Espírito da igreja diz. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito das igrejas diz. E no versículo 29, quem tiver ouvidos, ouça o Espírito das igrejas. Ou seja, a maneira com que nós interpretamos a história é diferente dos pagãos e dos judeus. Para nós, o centro da história não está em Moisés, nem na filosofia, na sociologia, na ciência, não. O princípio e o fim da nossa história é Deus. É Deus. É Deus que estava no princípio e está na consumação dos tempos, e que de todos os ambientes nos convida a mergulharmos nele. Apocalipse 3, 6, 13 e 22 também vai fazer esse convite. São 8 vezes que essa expressão vem dentro do texto. Outro tema que faz parte da liturgia é esta constância, ou seja, consecutivamente, paulatinamente, pacientemente, constantemente, nós somos convidados dentro dessa liturgia, que é o livro do Apocalipse, refletirmos com confiança, com paciência sobre a história da salvação. Não à luz dos judeus, não à luz dos pagãos, mas à luz de Cristo. Apocalipse 14, 12. Eis o momento para apelar à constância dos santos, dos fiéis, aos mandamentos de Deus e à fé em Deus. Ou seja, para compreender a história da salvação, é necessário estar mergulhado constantemente na graça. E por si só, essa experiência vai sendo reveladora. Apocalipse 17, 9. Aqui se requer uma inteligência penetrante. E aí ele vai dar significados. Então, a comunidade, vendo todos os símbolos, todas essas visões, é convidada a entrar nessas visões propostas. Não é olhar de fora, mas mergulhar. Não é ser mero espectador, mas participante. É o participante que entende a história da salvação, não de ouvir falar, mas por experiência própria. E essa é a razão que a obra é idealmente colocada no dia do Senhor. Ou seja, ele vai dizer que o tempo é o tempo de Deus, é o dia do Senhor. E mergulhar nessa história
é se colocar no hoje de Deus. Esse hoje de Deus que tem um significado já muito forte para o Antigo Testamento. Mas o hoje de Deus é a intervenção escatológica de Yahvé. A Páscoa, o dia do domingo, são manifestações, são experiências da ressurreição de Cristo que alfa e ômega, que atinge do princípio ao fim. O domingo é o momento em que a Assembleia Litúrgica se reúne com o Cristo ressuscitado. E aqui o domingo é entendido como o encontro com Cristo. Então, em cada celebração eucarística, nós estamos nos encontrando com o ressuscitado. E nesse encontro com o ressuscitado, nós estamos diante do céu. Apocalipse 1:9, né? Em um domingo fui arrebatado num êxtase e ouvi por trás de mim uma voz forte de trombeta. O que vês? Escreve num livro e manda para as 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Então, se espalha pelo mundo este convite a refletir, a participar dessa liturgia. E ele vai mostrar esse sacerdote que está em meio a luzes, a candelabros, a incenso, que segura estrelas numa mão. É uma liturgia, é algo maravilhoso, mas que não fala de coisas estranhas, não fala de coisas que vão acontecer, mas me mergulha em algo que está acontecendo. É o momento de fazer uma experiência viva do Espírito Santo. Apocalipse 1:10. Eu, em um domingo, fui arrebatado em êxtase e ouvi por detrás de mim a voz forte como uma trombeta. 4:2. Fui arrebatado em espírito, e no céu havia um trono, e nesse trono estava sentado um ser. Apocalipse 22:17. O Espírito e a esposa dizem: Vem. Vem, aquele que tem sede, venha, e que o homem de boa vontade receba gratuitamente desta água da vida. Então, onde a comunidade buscar conhecer, buscar mergulhar, ela irá encontrar um novo significado para a história. Então, essa é a dinâmica que o autor, que São João, vai colocar para esse livro. Esse é o contexto litúrgico. O livro do Apocalipse é uma grande reflexão litúrgica. E aqui entram os primeiros conceitos de mistagogia, quando eu convido a fazer experiência de algo visível para compreender algo invisível. Aquilo que eu disse, eu estou mergulhado no invisível. Ele me cerca, ele me toma, enquanto eu não me entregar a ele, eu não mergulhar nele, eu não percebo. Essa é a dinâmica. E é propriamente isso tudo fruto de uma grande reflexão do autor, que está preocupado em que a sua comunidade passe a se distinguir das outras comunidades. Por quê? Porque ele vê um momento em que estar arraigado, estar abraçado, estar convicto dessas verdades serão a ferramenta maior de sustentabilidade daquela fé. Aqueles que acharem que ela é igual à fé do judaísmo correm o risco de voltar para o judaísmo. Aqueles que acharem que ela é mais uma manifestação de um Deus, entre tantos do panteão grego, podem, um belo dia, acordar e estarem fazendo reverências e acendendo, colocando oferendas ao imperador. E ele quer que a sua comunidade saiba exatamente que está mergulhado dentro de algo que é muito maior que isso. Que não toma só a história dos judeus, não só a história dos pagãos, mas toda a história do universo. É uma salvação, é uma transformação
algo universal, que toma a história do princípio ao fim. E aí, no nosso próximo estudo, nós vamos entender um pouco mais sobre este autor. O que leva este autor a pensar dessa maneira? O que leva este autor a entender a história dessa maneira? E os temas que nós vamos tratar na nossa próxima aula são o autor, o local e a composição, porque eles têm um impacto muito grande, né? Os destinatários, as ferramentas de interpretação, os simbolismos que são usados, atenção à história, a síntese teológica por detrás de todos esses símbolos, interpretações e algo que é muito bonito, a possibilidade de vermos o Apocalipse como um grande mosaico. O grande mosaico, só para dar um gostinho, é isso. O livro do Apocalipse faz com que eu não preste atenção a uma pedrinha, porque uma pedrinha só, ela não me diz nada, mas que eu dê um passo atrás e olhe para esse grande mosaico. Então, cada pedrinha, no seu local próprio, vão me dar um panorama total e uma imagem. E quanto mais eu me distancio para perceber, mais eu vejo. Essa é uma grande realidade. Bom, gente boa, eu sou o professor Euclides, essa escola Teófilos. Muito obrigado pela sua participação, por ter aberto o seu coração, aberto o seu celular, aí o seu notebook, o seu computador e participado dessa aula conosco. Desejo a todos vocês, nesses dias, uma feliz e santa Páscoa e que na Noite Santa vocês possam pensar no que estava por detrás dessa aula hoje, ou seja, abraçarem o convite de São João, a perceberem uma história muito maior, a prestarem atenção nesta linha que conduz a história do homem, onde não é Abraão, não é a tecnologia, o princípio e o fim, mas é o amor de Deus que se encontra com o amor de Deus, nos unindo todos num grande abraço. E esse abraço eu deixo para vocês também. Fiquem na paz. Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Até a nossa próxima aula. Boa Páscoa.